Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, a atividade de hoje, na verdade, vai ser a correção da atividade. Então, é um momento de pausar a aula, pegar o material e refletir um pouco mais sobre as questões propostas. A atividade da página 167, e vamos entender um pouquinho mais sobre o trabalho. Primeira questão: o que entendemos por trabalho? Bom, a gente entende que o trabalho é uma atividade física ou mentalmente desenvolvida que traz resultados como os bens e serviços proporcionados para a sociedade. Segunda questão: de que modo o trabalho pode alienar o homem? Bom, isso aí a gente vai fazer uma análise um pouco mais complexa. Então, com a transformação dos tempos, as transformações econômicas, por exemplo, no desenvolvimento capitalista, quando o trabalho, o desenvolvimento da Revolução Industrial, antes o trabalho era exercido de uma forma em que o trabalhador ele tinha o conhecimento de todas as etapas do trabalho, ele tinha uma participação mais intensa e mais também lucrativa. Então ele tinha um retorno maior do seu trabalho. Então, quando acontece a transformação com a Revolução Industrial, há também uma interpretação diferente do que é o trabalho. Então, com a dominação da classe dominante para com a classe dominada, acontece uma exploração, um processo de exploração que a gente observa na nossa sociedade. Então, grandes empresas que ficam com grande parte do lucro e o trabalhador fica com a pequena parte do que proporciona para as grandes, para a classe dominante, para os seus patrões, no caso. Então, tem como consequência o trabalho alienado do homem. A gente pode lembrar, para ilustrar também um pouco disso, aí o trabalho alienado na prática do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, em que o próprio Charlie Chaplin ele fazia o trabalho e não tinha noção do que estava fazendo, como o filme passa o dia apertando parafusos e ele não entende o que vai ser, qual é o objeto final ali do que ele está produzindo. Então ele é apenas uma parte que está gerando lucro para a empresa, para a classe dominante, para o seu chefe. Terceira questão: como trabalho pode ser uma atividade de realização do ser humano? Então, o trabalho ele pode ser uma realização do ser humano quando ele se sente pertencente, ele entende o processo, quando ele desenvolve as suas habilidades e quando ele também tem parte nos lucros, que é importante também para o trabalhador, obviamente. Comente a afirmação de Marx: o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Então, o trabalho ele não é apenas uma forma para a gente pagar os nossos alimentação, o vestuário e a locomoção. Não é apenas isso. O trabalho é uma forma de uma realização, de desenvolvimento das nossas habilidades sociais, emocionais, de interação, enfim, para que a gente entenda também que a nossa contribuição e reconhecimento para com a sociedade. O que entendemos por alienação? Alienação é aquilo que é alheio, aquilo que você não conhece. Vou fazer um recorte novamente com o filme Tempos Modernos. Ele não tem noção do que ele está produzindo, ele está ali numa pequena parte, ele tá alheio ao produto final do que ele está produzindo. Segundo que o trabalho para menores de 14 anos é proibido, a não ser em que condições é proibido para menores de 14 anos, só é permitido em caso de aprendiz, do jovem aprendiz, o trabalho que é desenvolvido pelos adolescentes, os menores de 14 anos. E quem é um jovem aprendiz? Jovem aprendiz é um trabalho que é realizado de forma que não atrapalhe os estudos, então tem a prioridade com os estudos, mas e um tempo destinado para atividade de trabalho. Trabalho noturno é permitido aos adolescentes? Não. De 22 horas às 5 da manhã é proibido que os adolescentes exerçam alguma atividade de trabalho. Porque os jovens que trabalham e estudam têm uma vida dura? Porque os jovens que trabalham, eles precisam dividir o tempo. Então, o trabalho ele gera um cansaço. O trabalho ele
precisa, como eu falei, de uma demanda de esforço um pouco maior. Então gera, assim, pode-se dizer que quem trabalha e estuda tem que ter esforços um pouco maior do que aqueles que apenas têm uma atividade voltada para os estudos. Então é, de certa forma, assim, uma vida mais dura, que é a realidade de muitos brasileiros, né, que dividem o seu tempo entre o trabalho, estuda à noite, enfim, né, demanda mais esforço de uma forma geral. Então espero que vocês tenham entendido, espero que tenha a reflexão tenham feito vocês compreender um pouco melhor sobre o trabalho de uma forma geral.